Daniel capítulo 10, a visão de Daniel no rio Tigre. Se prepare porque hoje Deus vai falar muito com você através dessa leitura. Estamos lendo a Bíblia toda, né? Não sei qual o horário certinho que você está lendo. Eu tenho visto muitos colocando ali nos comentários que é pela manhã, tem uns que colocam assim, eu leio na parte da tarde, depois do almoço, na hora que eu estou ali fazendo o meu quilo depois do almoço, né, no trabalho. Outros eu vejo lendo à noite, né? Não sei qual horário que todos conseguem ler aí, mas esse é o momento que você tira para Deus aqui comigo aqui. É o momento que você tira junto comigo um momentinho para Deus, para você ler a palavra de Deus todos os dias. E é gostoso, talvez você não pode parar ali para ler a palavra com a Bíblia aberta, mas ouça. Você está num lugarzinho, coloca o foninho de ouvido, ouça aí a palavra, deixa a palavra entrar dentro de você e ela vai operar muitos frutos na sua vida, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, você já leu quais livros aqui comigo? Coloca aqui nos comentários, quais foram os livros que você já leu comigo? Bispo, estou chegando agora em Daniel. Então coloca, eu estou lendo Daniel agora. Se você já leu os outros livros, já leu Pedro, já leu ali Tiago, João, os livros que você já leu, coloca aqui embaixo aqui, que você leu comigo. Bispo, eu sou da antiga, bispo. Eu já li da época que o senhor estava começando com Gênesis ali, Mateus. Eu já estou há bastante tempo aqui. Coloca nos comentários que eu quero saber, para mim ter uma noção daqueles que já estão há um tempo, daqueles que estão chegando agora, tá bom? Vamos lá, Daniel capítulo 10, versículo 1 diz assim: No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele a entendeu, a palavra, e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, prostrei-me durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo. Até que passaram as 3 semanas inteiras. Então ele não comeu nada. Daniel aqui, não sei se você já fez ou já ouviu falar do jejum de Daniel. Daniel só comia legumes, bebia água, ele não comia carne, não comia arroz, ele não comia nada disso. Daniel não comia essas coisas. Daniel, ele fez um jejum ali só de legumes por 21 dias, que são 3 semanas, né? E isso foi em consagração porque ele estava pedindo uma bênção, pedindo um milagre, pedindo uma vitória. E quando ele pedia esse milagre, essa bênção, o Satanás tentou resistir. E nós vamos ver que interessante isso aqui, ó. Versículo 4, ó. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estava cingido de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo. O seu braço e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz da sua palavra era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiam e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei uma grande visão, e não restou forças em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-as, caí sem sentido, rosto em terra. Título agora: Daniel é consolado. Daniel, ele teve essa visão, né? E quando ele teve essa visão, para que você entenda, você que está acompanhando aí, quando ele teve essa visão, ele ficou sem forças, né? Ele já estava jejuando, já estava fraco fisicamente. E a presença, a glória de Deus desceu ali naquele momento. Aí, tanto frágil fisicamente, como também visitado ali por essa visão, por esse poder, ele não aguentou. Então ele passou mal ali, ficou fragilizado. E nós vamos ver o que aconteceu. Ó, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos.
Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus de pé tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Olha que interessante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Olha que interessante. O anjo disse para Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa delas é que eu vim. Só que o anjo foi enviado, só que já fazia 21 dias que Daniel estava na fé e não tinha acontecido nada. Ele estava na fé por um tempo e ainda não tinha acontecido nada. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós estamos orando e a grande maioria, podemos dizer 100%, nós estamos orando, Deus ele manda anjos e manda socorro e manda resposta. Só que você percebeu na leitura que o príncipe da Pérsia, que representa a força das trevas, representa Satanás, ele resistiu ao anjo que estava descendo. Tem muitas bênçãos suas, você que está lendo comigo, que Deus já liberou ela para vir, só que o príncipe da Pérsia, ele está resistindo, está parando, barrando essa bênção. Só que o que provocou um anjo mais forte descer para que vencesse o príncipe da Pérsia e chegasse à vitória? A persistência, a perseverança. É isso que você que está lendo comigo tem que ter, inclusive até mesmo na leitura bíblica aqui. Se você começar e parar, você está mostrando para Deus que você tem um princípio dentro de você, que você para as coisas no meio do caminho, que Deus não pode confiar coisas grandes nas suas mãos, que você não é uma pessoa firme num propósito. Agora, se você é firme aqui na leitura da Bíblia, todos os dias está aqui compartilhando, mandando para as pessoas, se alimentando, se você é uma pessoa firme nos seus propósitos, nas suas orações, nas suas meditações, se você é uma pessoa firme, empenhada no seu trabalho, no seu casamento, aí em todas as áreas, em cuidar da sua saúde, a sua perseverança vai gerar todas as bênçãos que você necessita e que você precisa, porque Deus está contigo. Deus está te ajudando. Só que o Satanás, o príncipe da Pérsia, ele resiste. E nós temos que ser pessoas perseverantes para sermos muito abençoados, tá bom? Receba desde já essa ministração aí. Versículo 15 diz assim, ó: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhante aos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. Olha que bênção. Olha olha o que Jesus faz com a gente. Talvez você fale assim: ô bispo, eu estou sem força para lutar. Ô bispo Fabrício, eu estou sem forças para continuar nisso, naquilo. Mas eu estou buscando em Deus. Permaneça buscando em Deus. Porque você viu aqui, Daniel estava sem forças. Daniel falou: como que vai cumprir o propósito do Senhor em mim? Como que eu vou ser um canal de bênção? Eu estou sem forças, eu estou fraco. O Senhor tocou nele, Jesus tocou nele e o fortaleceu. Jesus vai tocar na tua vida e vai te fortalecer. Jesus vai tocar em você e vai te dar força para você continuar combatendo esse bom combate e ser muito abençoado, tá? Basta você permanecer firme e confiante nele. Versículo 19, para a gente
seguir aqui para o final da nossa leitura de hoje. Diz assim, ó, e disse, não temas, homem muito amado, a paz seja contigo, sê forte, sê forte. Duas vezes, né? Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Aleluia. E ele disse, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra os príncipes dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso nas Escrituras. Na verdade, e a ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Bispo, o que quer dizer isso? O versículo 20 aqui está falando assim que ia haver uma peleja contra os persas, contra o príncipe da Pérsia, só que depois viria a Grécia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que mesmo que uma luta você vença ela aqui, daqui a pouco vai surgir outra. Deus, quando conscientiza a gente sobre que sempre haverão lutas, sempre haverão guerras, problemas, dificuldades, ele, ao conscientizar isso, ele está falando assim, ó, façam aliança comigo, porque vocês vão sempre precisar de mim. Estejam sempre comigo, que eu vou ser sempre o seu poderoso guerreiro, como ele diz lá em Jeremias, capítulo 15, ele fala assim que ele é o poderoso guerreiro, né? Então, nós temos que ser esse que tem aliança com Deus, que as lutas sempre elas vão vir. Se você pegar a tentação de Jesus quando ele estava no deserto, o que acontece? O Satanás, ele apresenta ali tentações, Jesus combate com a palavra. Só que determinado momento, quando ele vai embora, a Bíblia fala assim, ó, em tempo oportuno ele voltará. Ele o deixou até tempo oportuno. O que é isso? Até uma próxima oportunidade. Então o inimigo sempre vai voltar, o inimigo sempre vai atacar. Então é por isso que nós temos que estar blindados, temos que estar guardados, temos que estar confiantes em Deus, porque a proteção só existe em Deus. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e só eu tenho vida. Eu vim para dar vida com abundância para vocês. Eu sou com vocês. Agindo eu, quem impedirá? Ele disse que ele é o nosso escudo, ele é a nossa fortaleza. Então nós temos que ter uma aliança com ele. É isso que essa palavra quer dizer. Essa palavra aqui, ela quer dizer que Deus, ele responde às orações, ele está enviando os seus anjos. Só que sempre que nós recebermos uma bênção, logo depois vai vir uma pequena guerra novamente. E se você estiver guardado e protegido, você vai vencer de glória em glória, de vitória em vitória e será muito abençoado. Você recebe aí essa palavra? Se você recebe, escreve aqui, ó, glória a Deus, bispo, eu recebo. Eu quero ver quem recebe, porque se você recebe, você ficou até o final comigo aqui desta leitura de hoje. Acabamos mais um capítulo. Para encerrarmos o livro de Daniel, faltam apenas 2 dias, né? Falta só o Daniel capítulo 11, que a minha Bíblia está aqui comigo, Daniel capítulo 12, tá? Mais 2 dias a gente encerra o livro de Daniel, e se Deus nos permitir, já vamos entrar ali no livro de Josué. Vamos ler a nossa próxima aqui, você que está lendo em tempo real comigo, vai ser no livro de Josué, depois vamos ler o livro de Juízes, vamos conhecer um pouco da história ali, vamos dar uma misturada aqui lá no início, para você entendendo de todos os pontos da palavra. Mas no final de tudo, nós vamos ter lido a Bíblia toda, se Deus nos permitir, um capítulo por dia, tá bom? Chama muita gente aí para estar aqui com você amanhã, compartilha com todo mundo que você ama, esta palavra aí vai ser uma bênção, tá? Que Deus te abençoe, amanhã eu te aguardo aqui, se Deus quiser, para o Daniel capítulo 11. Até amanhã, se Deus quiser.